Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Espero que com este vídeo você possa entender um pouco mais sobre um assunto aí que eu vejo até hoje, na verdade, eu nunca vi ninguém discernir bem essa questão do o nome de Deus, qual é o nome de Deus. Eu só vi deduções ilógicas, irracionais, anticristãs e que afastam a fé da fé pura no Deus vivo e da fé racional, do culto racional e da suficiência que há no nome de Jesus. Então, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, para que vocês possam compreender. Não deixe de dar o like aí, de curtir, porque a gente está começando um canal e a gente quer crescer para que mais pessoas aprendam a verdade de Deus, né? E então, curta, comente, compartilhe aí, que com certeza vai estar acrescentando aí e ajudando outras pessoas também, tá bom? Então, pessoal, afinal, qual é o nome de Deus? É Yehoshua, Jeová, Yahvé, ou o tetragrama, né, que eles dizem que é impronunciável, etc, etc, etc. Qual é a pronúncia correta? Bom, é importante dizer o seguinte, pessoal. Deus, como Deus, não tem nome próprio. Por quê? Porque a característica de um falso Deus é justamente ter um nome próprio. Porque Deus, por ser Deus, ele não tem princípio e nem fim. E só recebe um nome aquele que nasce. Então, por exemplo, eu nasci há 2000 anos... Eu não. Eu nasci há alguns anos atrás, né? E recebi o nome Cristiano, na minha data de nascimento. Você nasceu e recebeu um nome próprio. Por quê? Porque você nasceu, você tem princípio, eu tenho princípio. Deus não tem princípio. Então, quando Moisés, lá no livro de Êxodo, falou para Deus, Senhor, o Senhor está me dando a ordem de voltar ao Egito, enfim, e de anunciar a eles a tua palavra, mas qual é o nome que eu vou dizer do Senhor para eles? Qual é o seu nome? E por que Moisés falou isso? Nesse momento, Moisés pensou em termos humanos, não espirituais, digamos assim. Por quê? Porque quando ele veio do Egito, não só no Egito, mas em outros lugares, existem muitos deuses criados da imaginação humana, que tinham vários nomes, como Ísis, Osíris, enfim, Dianas, Semíramis, etc, etc. E aí ele falou, Senhor, em outras palavras, qual é o nome do Senhor para que eu possa chegar? Porque vão me perguntar, qual é o nome do seu Deus? Aí qual foi a resposta divina? Deus, em outras palavras, ele falou, eu sou quem sou. Quer dizer, ele disse em outras palavras, Moisés, você está querendo me igualar aos deuses criados pela criação humana, como se eu tivesse o nome próprio como eles, mas eu não sou como eles. Eu sou quem sou, eu sou o único e verdadeiro Deus. Eu não tenho princípio, nem fim. Eu sou o único e verdadeiro Deus porque eu sou imutável. Eu sou exatamente aquilo que eu sou, imutável, ou seja, não há variação em mim. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Essa foi a resposta. Agora, o que o pessoal quer fazer? Os incautos querem fazer? Eles querem pegar essa resposta divina e transformar num nome próprio. Como eu, Cristiano, como Ciclano, como Beltrano, como se Deus fosse uma criação humana. E querem trazer Deus para a nossa caixinha. Agora, para piorar, o que acontece? É que isso tudo desvia realmente do único nome de Deus que foi dado entre os homens, que é Jesus. Porque conforme está escrito no livro de Atos, está escrito assim, não existe nenhum outro nome dado, quer dizer, não existe nenhum outro nome próprio dado entre os homens pelo qual importa, pelo qual devamos ser salvos. Então, para um pouquinho, pense nessa palavra. Não existe nenhum outro nome próprio. Se não existe outro nome próprio, conforme essa palavra de Deus, por que eu vou buscar outro nome? Por que eu vou buscar Jeová? Por que eu vou buscar Yahvé? Por que eu vou buscar o tetragrama, se não existe nenhum outro nome próprio, a não ser o nome de Jesus? Então, Jesus é o nome de Deus, porque Jesus, como filho do homem, nasceu há 2000 anos atrás, ele teve princípio. Jesus, como a palavra, o Deus eterno, não tem nome, porque ele é o próprio Deus. Mas quando ele se encarnou, ele nasceu como homem,
Quando? Há 2000 anos atrás. Na sua certidão de nascimento constava o nome de Jesus. Esse é o nome de Deus, Jesus, porque ele nasceu, quer dizer, é o nome de Deus como filho do homem, como homem, justamente porque ele teve um princípio. E não existe outro nome a que se buscar. Então, com isso, você vê que Jeová já é um termo diabólico. Não é o nome do verdadeiro Deus, é justamente uma criação humana para nos desviar do verdadeiro e único nome, o nome de Jesus. Não só Jeová, mas todas essas criações, inclusive o tetragrama. Eu não tenho dúvida de que isso é uma criação humana para desviar do foco de ter uma fé simples, né? Como uma criança na palavra de Deus. Então, não vá além da Escritura. Creia na palavra de Deus. Aceite a palavra. Assuma a palavra. Não duvide da palavra. Não queira acrescentar algo à Escritura. Está escrito claramente. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Então, para que eu vou buscar outro nome? E ali em Êxodo, Deus justamente respondeu o contrário do que Moisés estava buscando. Moisés estava buscando um nome próprio. E Deus respondeu o contrário. Olha, Moisés, eu não tenho nome próprio, eu sou quem sou. Ele não está dizendo, olha, eu me chamo, eu sou quem sou. Como, por exemplo, como eu me chamo? Cristiano. Então ele não chegou para lá, olha, o meu nome é eu sou quem sou? Não. Ele falou, eu sou quem sou. Quer dizer, ali ele definiu que ele não tem princípio, que ele é imutável, que não há sombra de variação nele, que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, ele é. Eu sou quem sou, o eu grande eu sou, eu sou, eu sou. Percebe? Então, e Jesus também fez referência a essa palavra quando ele disse, né? Antes que Abraão fosse, eu sou. Então, ali Jesus mostrou que ele é o próprio Deus, né? O mesmo Deus que apareceu para Moisés é o verdadeiro e único Deus, que é o Senhor Jesus, que como Deus, homem, como aquele que nasceu como homem, como filho do homem, nascido de Maria, nascido de mulher, recebeu um nome próprio, que é Jesus. Esse é o único nome, pessoal. Não há necessidade de buscar outro nome. Fixe sua fé apenas neste nome e na palavra de Deus, porque não existe nenhum outro nome. E eu volto a dizer, se um Deus tem um nome próprio, isso já torna esse Deus falso. Por quê? Porque se ele recebeu um nome próprio, significa dizer que ele teve um princípio. Porque só é dado o nome àquele que nasceu. Então, se ele nasceu, é porque ele é fruto da imaginação humana. Todos os deuses, exceto o único e verdadeiro Deus, ele tem princípio. Ele não criou todas as coisas, mas ele nasceu da imaginação humana. Então, o meu Deus, o Deus criador dos céus e da terra, na qualidade de Deus, na essência divina, como Deus, ele é quem ele é, não tem um nome próprio. Ele é o grande eu sou. E ele nos deu um nome, para que neste nome, como Filho do Homem, habitasse, morasse toda a plenitude da divindade. E esse nome é o único que foi dado para a gente, que é o nome de Deus dado aos homens, que é Jesus. Não existe nenhum outro nome além deste que já nos foi dado. Já nos foi dado. Então, eu fico até desconfiado da salvação das pessoas que buscam um outro nome. E a cegueira é tão grande, a gente vê, por exemplo, igrejas fazendo músicas com o nome Jeová. Isso é uma ignorância e uma blasfêmia contra a fé em Cristo. E não só isso, mas até igrejas que têm placas, igrejas que foram criadas com o nome de Jeová. Quer dizer, e é algo tão simples na palavra de Deus, mas é algo que eu não vi ainda ninguém falar. Isso que eu estou falando é algo que eu nunca vi ninguém falar. Embora, com certeza, os verdadeiros cristãos, eles já têm isso dentro de si mesmo, eu imagino, né? Então, eu estou aqui apenas tentando encaixar as peças um pouquinho melhor para tornar esse assunto um pouco mais claro e fortalecer a fé de vocês, tá certo? Então, espero que vocês tenham sido iluminados por essa palavra e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço.